São João capítulo 5, versículo de número 1, que diz assim, ó. Glória a Jesus, glória a Deus. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendre, e neste jazia grande multidão de enfermo, cego, manco, ressecado, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficação? E o enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloca dentro do tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Amém? Pode assentar, amém? Glória a Jesus. Pode assentar. Desocupe as mãos, amém? Glória a Jesus e bate palmas bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê na palavra do Senhor, diga amém. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê que o Senhor está aqui nessa noite, diga glória a Deus. Quem crê que Deus vai falar com você nessa noite, bate palmas bem forte para Ele. A Bíblia diz, irmãos, que a fé, ela vem através de nós ouvir a palavra do Senhor. E nós, nessa noite, estamos diante de uma palavra muito conhecida. São João capítulo 5, versículo 1. Amém? Essa mensagem, irmãos, ela é muito importante para mim e para você, porque o mesmo Jesus que a Bíblia está falando do passado, ele está em nosso meio. A Bíblia diz, irmãos, que aonde Jesus passava, o milagre acontecia. E quem tem fé em Jesus Cristo, ele recebe o milagre da parte dele. Então, todos que estão ouvindo a palavra nessa noite, acredite em Jesus Cristo, porque Ele não mudou e não vai mudar. E nós estamos aqui, irmãos, diante de uma palavra poderosa a respeito da perseverança. Quantas pessoas, irmãos, desistiram de lutar? Porque passa um dia, passa 2 dias, passa meses, passa ano, e ele está pedindo a Deus, mas a resposta ainda não chegou. E nessa mensagem, irmãos, nós vemos a perseverança em buscar algo da parte de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus subiu a Jerusalém, a Bíblia diz que existia ali um tanque. E a Bíblia diz, irmãos, que em um certo tempo, a Bíblia não fala se era de 2 em 2 dias, se era de mês em mês. A Bíblia diz que um anjo descia para movimentar aquela água. E a Bíblia diz, irmãos, que na beira do tanque existia muitas pessoas precisando de um milagre. E a Bíblia vem contando, irmãos, que aqueles que estavam em volta do tanque, quando o anjo descia, o primeiro que entrava dentro do tanque recebia o milagre. Entendeu? E a Bíblia diz, irmãos, que
era multidão de gente enfermo, amém? Cego, aleijado, gente, irmãos, acamado, que estava em busca do milagre. E nessa noite, irmãos, diante dessa palavra, eu não sei quanto tempo você está buscando algo da parte de Deus. Mas o importante, irmãos, é nós não desistir de buscar a nossa bênção. A Bíblia diz, irmãos, que ao redor daquele tanque existia um homem que há 38 anos era paralítico. Ele estava em busca de um milagre. E a Bíblia diz, irmãos, que um certo dia, a Bíblia diz que Jesus chegou próximo àquele tanque. O que nós entendemos, irmãos, é que o Senhor, Ele conhece os nossos problemas. O Senhor conhece as nossas dificuldades, mas tem o tempo certo dEle agir, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus chega até aquele tanque, Ele encontra aquele homem. E Jesus fala para ele: você quer ficar são? Você quer ficar são? Ele disse: Senhor, eu quero. Mas quando o anjo desce, que eu vou tentar entrar dentro do tanque, já foi um antes de mim e eu perco. Amém? Irmãos, o nosso Deus, Ele trabalha através da humildade. Quantas pessoas estão passando luta, quantas pessoas estão passando provação e colocam a culpa em Deus. Ah, Deus não é bom para mim, Deus não me ajuda. Amém? Nós, como seres humanos, irmãos, nós temos que entender que Deus faz quando Ele quer na nossa vida. O importante é nós perseverar. A Bíblia diz que Jesus conhecia o estado daquele homem. Já tinha 38 anos que aquele homem estava sofrendo. E a Bíblia diz que naquele momento ele disse: você quer ficar são? Ele disse: sim, Senhor. Só que eu não tenho ajuda. Talvez nessa noite eu possa estar falando com pessoas que podem dizer assim: Malélia, eu queria tanto uma mudança na minha vida, só que não tem ninguém para me ajudar. Jesus está do seu lado olhando para você e no tempo certo Ele vai te ajudar. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor está olhando, mas Ele está esperando ver a nossa perseverança. Aquele homem dependia da ajuda dos outros, só que ninguém queria ajudar ele. Mas no momento certo, Jesus chegou, estendeu as mãos para ele e curou ele. Amém? A Bíblia diz que Jesus disse assim, ó: levanta-te, toma a tua cama e vai embora. Toma a tua cama e vai embora. Preste atenção. Quando o Senhor faz milagre na nossa vida, irmãos, os inimigos, eles ficam furiosos. A Bíblia diz, irmãos, que quando aquele homem recebeu a cura, ele pegou a cama dele e saiu andando pelas ruas da cidade. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que aquele povo ficou indignado. Hoje é sábado. Para onde você está levando essa cama? Ele disse: eu não sei. Aquele que mandou eu levantar e andar, ele falou para mim pegar a cama e ir embora. Você está entendendo, irmãos? Mesmo depois do milagre na vida daquele homem, alguém queria impedir ele. Isso é muito importante para nós, irmãos. Quantas pessoas recebem a bênção do Senhor e deixam Satanás tomar a bênção, irmãos? Quantas pessoas recebem o milagre do Senhor, de repente chega alguém no seu caminho tentando te atrapalhar, e se você não vigiar, você vai perder a bênção do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, ele saiu, e preste atenção, irmãos, a Bíblia diz que depois que Jesus teve encontro com aquele homem, para onde aquele homem foi? A Bíblia diz que ele foi para o templo.
Tem muita gente que fala assim, não precisa de ir para a igreja para ser abençoado. Tem muita gente que diz assim, não precisa adorar o Senhor, não precisa ir para a igreja. E a Bíblia diz, irmãos, que depois Jesus teve um encontro com aquele homem no templo. Quem está entendendo? Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus chegou no templo, olha só o que Jesus disse, ó. Depois Jesus encontrou no templo e disse, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você está entendendo, irmãos? A Bíblia diz que Jesus falou assim, olha, vai embora, não peques mais, para que não suceda coisa pior. O que nós podemos entender nessa palavra, irmãos, que muitas pessoas estão sofrendo consequência do seu pecado, mas não quer largar o pecado, irmãos. E Jesus sim, vai embora, não peques mais, porque eu já te curei, eu já te libertei. E quantas pessoas estão sofrendo porque não quer seguir Jesus, irmãos? E a Bíblia diz que 38 anos aquele homem paralítico sofrendo. Então nós entendemos nessa mensagem que a paralisia daquele homem era causada por desobediência. E quantas pessoas sofrendo, irmãos? Quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas desesperadas, mas não quer, irmãos, amém? Dar um passo para o Senhor. Jesus disse assim, ó, todos aqueles que vêm até a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Mas muitos não querem chegar até os pés do Senhor. E todos, irmãos, que a Bíblia diz que estava aqui aquela grande multidão, esperando o milagre da parte do Senhor. Esse Jesus, ele não mudou, irmãos. Jesus não mudou e não vai mudar. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, acredite que o milagre do Senhor vai chegar no tempo certo. Não para de orar, não para de buscar, não desista dos projetos de Deus na sua vida. A luta vai vir, irmãos. Mesmo depois que aquele homem recebeu o milagre, alguém queria parar ele. Para aí, não leva a cama não. Não leva a cama não. Ele disse, não. Aquele que me curou, ele disse assim, ó, pega a cama e anda. Quantas pessoas querem que você desiste? Amém? E muitas das vezes, irmãos, as palavras negativas hoje em dia são maiores do que as positivas. Não desista de lutar, irmãos. Jesus é o mesmo, ele não mudou. Talvez você pode dizer, irmã Leila, está demorando a minha bênção, está demorando o meu milagre. Não, persevera em oração, porque o seu milagre vai chegar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Que Deus abençoe a todos, amém? E o Espírito Santo de Deus fala mais forte em cada coração, amém? Bate mais palmas bem forte para Jesus, bem forte, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Ele não mudou, amém? E Ele está aqui nessa noite para ouvir a sua oração. O difícil, irmãos, hoje em dia, é porque muitas das vezes nós queremos as bênçãos e não queremos orar, não queremos perseverar, amém? Nós até quer. Ah, irmão, o Senhor sabe, o Senhor não olha do alto dos céus todo momento para a terra? Olha, mas Ele está esperando eu e você pedir a Ele e perseverar em oração, porque a bênção vai chegar em nome de Jesus, amém? Bate mais palmas bem forte para Jesus, bem forte, aleluia.